Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostava de agradecer o amável convite da Associação, nomeadamente Passivalse, quer ao João Gavião, quer ao João Marcelino, e muito obrigado pelo desafio. E, em segundo lugar, de alguma maneira salientar que a minha especialidade não são as cidades, mas é uma escala um bocadinho mais reduzida, e por isso é sempre uma maldade quando os nossos anfitriões nos convidam para falar sobre uma área mais alargada. Eu organizei a minha apresentação em duas partes, uma em que explico um bocadinho a abordagem do Lidera e a filosofia que temos do ponto de vista de procura da sustentabilidade e há algumas reflexões que eu julgo que depois, se calhar, poderão ser interessantes em termos de abordagem sobre a cidade sustentável. Eventualmente, como o tempo é curto e este painel vai lutar contra a hora do almoço, eu se calhar vou ser mais ou menos telegráfico e terei disponível depois, sobretudo, para algumas questões que me queiram colocar. Bom, hoje em dia nós sabemos que a sustentabilidade, ou pelo menos eventualmente é uma componente importante. Se ela deve ser intrínseca ou extrínseca ao objeto arquitetónico ou à solução, eventualmente depende de cada uma das perspectivas, mas isso... A lógica, o que é importante é que ele seja, e é importante sobretudo que os edifícios têm funções, mas que, de alguma maneira, o consumo energético e a componente não é essencial. O essencial é a saúde, o conforto, a felicidade e essas dimensões. De qualquer maneira, nós temos na agenda alguns assuntos que não são despecientes. Nomeadamente, temos a certificação energética, que é incontornável, que pelo menos tenta-se fazer um esforço no sentido de assumir a eficiência energética. Nem sempre a componente passiva é bem tratada, não quer dizer que seja mal tratada, mas nem sempre é devidamente tratada. E, sobretudo, o desafio que se coloca para o futuro do quase zero de energia, que significa que, por um lado, teremos que ter edifícios que sejam eficientes e que reduzam os seus consumos, e, por outro lado, uma parte do fornecimento de energia, nomeadamente, deve ser feita do ponto de vista na zona local. Qual é a percentagem exata e a que escalas trabalham são aspectos que, eventualmente, já estão definidos, mas que carecem, eventualmente, de alguma reflexão. Mas a energia, que é fundamental, tem depois reflexo a vários níveis, nas emissões de carbono, nas alterações, no maior ou menor papel nas energias renováveis, no uso de materiais, falou-se anteriormente, nomeadamente na energia incorporada, eventualmente no reaproveitar ou não dos resíduos, no conforto de saúde e na baixa toxicidade, onde hoje em dia é para nós incontornável, nomeadamente uma lógica de conforto adaptativo em relação a essa abordagem, bem como o reduzir o consumo de água, o gerir as águas pluviais, a flexibilidade, o integrar as espécies ecológicas, eventualmente usar as amenidades e a integração na componente, não esquecer da componente inclusiva, nomeadamente, e queremos tudo isto e muitas vezes queremos que o custo de investimento e de operação haja um balanço que seja minimamente razoável. E por isso, no fundo, isso traduz-se em preço, traduz-se em impactos que são desafiados de alguma maneira em relação a essa componente. E um dos grandes desafios que nós temos é que muitas vezes somos confrontados com uma multiplicidade do ponto de vista de requisitos e que normalmente, como sabemos, a nível humano, a nossa capacidade de otimização é limitada. E por isso desafia muitas vezes a procurarmos a sustentabilidade no imobiliário e, sobretudo, a usar sistemas que nos ajudem a tornar claro e explícito essa componente, nomeadamente. Hoje em dia fala-se muito em relação aos sistemas de avaliação e certificação de mercado, que são sobretudo integradores, que têm basicamente um conjunto de critérios, uma escala de desempenho e um método mais ou menos objetivo sobre uma coisa que é subjetiva, que é juntar diferentes componentes, a energia, a água, os materiais, etc. A nível internacional há vários sistemas. Eu selecionei uma página de um livro do Charles Kibert, que era uma das pessoas que eu considero, em termos de referência, relativamente interessante nesta área, e nomeadamente na área da construção sustentável, ele tem uma lista de sistemas que são aplicados a diferentes áreas, independentemente de sistemas internacionais, como o BREEAM, o LEED, eventualmente, hoje em dia estarem em vários países, mas salienta alguns deles e em Portugal salienta o Lidera, o que para nós é, no mínimo, relativamente simpático. Bom, basicamente, como é que surge o Lidera? O Lidera surge porque, no âmbito das avaliações de determinados projetos, particularmente do Polis e dos alunos de arquitetura que faziam um projeto à escala do edifício e à escala do bairro, era necessário, de alguma maneira, ter um instrumento. E, por isso, eu começo a produzir em 2000 e a primeira versão que desenvolvemos do Lidera é uma versão especificamente muito vocacionada para as áreas mais ecológicas. Eventualmente, até na literatura anglo-saxónica, muitas vezes designamos como green.
Ou seja, que no fundo o quê? Era uma boa integração no local, cuidado em relação aos recursos e aproveitar as cargas, leia-se efluentes, resíduos e outra dimensão. Progressivamente, de alguma maneira, ele foi disponibilizado e a partir de 2006 ele ficou disponibilizado e registado como marca e começámos a fazer certificações em 2007. E o que eu queria salientar é que as certificações que foram feitas foram de uma habitação, eventualmente de uma moradia e eventualmente até de edifícios mais alargados, ou seja, mostrando que as escalas de trabalho poderiam ser aplicadas a diferentes componentes. E inclusivamente de um edifício que é da Norma ICETA, nomeadamente em Matosinhos, que é uma cooperativa de baixo custo, mostrando que, de alguma maneira, estas questões da sustentabilidade, ou pelo menos destes princípios ecológicos, também podem integrar edifícios que, de alguma maneira, em termos de preços, não são necessariamente preços, era uma habitação a custos controlados e, por isso, tem implicações. É óbvio que a decisão tem que ter isso em consideração. Havia também um reconhecimento sobre um plano pormenor, que era nomeadamente o Parque do Oriente, e progressivamente foi-se evoluindo e começou-se de alguma maneira a perceber que era importante também ter em consideração não só a componente ambiental, ecológica, mas também alguns aspectos sociais e económicos particularmente. O que significa que começamos a criar condições para passar daquilo que diríamos a componente ecológica para a componente do ponto de vista da sustentabilidade. E um primeiro esboço apareceu em 2010, e depois começou, de alguma maneira, foi atualizado e em 2012 foi publicada a versão, de alguma maneira, mais atual. Nós, neste momento, já estamos a fazer uma revisão desta versão, haverá agora uma terceira versão, que é sobretudo uma versão operacional, trabalhando a várias escalas e já integrando algumas das questões que cada vez mais estão na agenda. No fundo, a ideia, ou pelo menos o que norteava, julgo que é um bocadinho aquilo que nos norteia, é tentar, por um lado, ter uma boa solução do ponto de vista de desempenho ambiental, mas que do ponto de vista social e económico, se possível, também seja boa, ou seja, que a relação não seja de conflito entre as partes, mas seja uma relação que seja de compatibilidade sempre que possível. E que isso era importante, de alguma maneira, traduzir-se também do ponto de vista do imobiliário, se for razoável. E vocês, neste momento, podem me estar a perguntar, bom, mas que parâmetros ou que áreas foram consideradas? Consideramos, no fundo, 6 grandes áreas, que têm a ver a integração local, os recursos e as cargas, e juntamos a isto hoje em dia o serviço ou o uso, o tipo de uso, que pode ser o conforto, as vivências socioeconómicas e, nomeadamente, as condições de uso sustentável, que foi um dos parâmetros, uma das questões que se falou hoje de manhã, que é muito importante não só, eventualmente, dar condições às pessoas em termos de informação, em termos de manual e dessas componentes. No fundo, temos a integração local, onde olhamos para o solo, para os ecossistemas naturais, paisagem e património. Eu não quero entrar agora em detalhe, mas, por exemplo, no solo, o que se pretende é assegurar que se escolhe um local que, de preferência, eventualmente, ou está degradado e quer ser valorizado, ou, eventualmente, está infraestruturado. É óbvio que se num projeto eu não o escolher, terei nesse critério e nesse parâmetro, eventualmente, uma pontuação ou um desempenho menor, mas poderei ter noutros, o que significa que, no fundo, estamos a falar de um sistema multicritérios. Temos depois também, em relação aos recursos, a energia, a água, os materiais, e na versão segunda começou a aparecer um bocadinho da lógica de que era importante aparecer junto das zonas urbanas, dos edifícios, algumas componentes como as ervas aromáticas, eventualmente árvores de fruto, ou eventualmente à escala urbana até outras dimensões. E temos depois, hoje em dia, os sistemas, nós consumimos água e geramos efluentes, eventualmente a possibilidade de reaproveitar esses efluentes, nem sempre transportando-os para o longe, mas se calhar a uma escala mais perto, nomeadamente essa dimensão. O serviço, nomeadamente a qualidade do serviço, que vai agora aparecer com uma adaptação estrutural e climática, será a qualidade do serviço tem a ver com o conforto e com outras dimensões, assumindo aqui o conforto passivo, e depois a dinâmica socioeconómica, com a acessibilidade, o espaço para todos, criação da vitalidade, amenidades e o aparecimento da lógica da cultura identitária, que é muito importante muitas vezes e que justifica que determinados edifícios ou zonas tenham edifícios com determinadas características, a economia verde e, eventualmente, a dinâmica dos custos. E teremos depois a parte do uso, com a gestão dos riscos, a gestão do desempenho, a informação e marketing. Estes parâmetros, não sei, eu julgo que estará na vossa perspectiva, mas, por exemplo, hoje em dia nós consumimos nas nossas habitações cerca de 160 litros na área residencial por dia. E a maior parte dele é descarregado. Por isso, nós conseguimos um sistema em que, da água potável, nós conseguimos reduzir para 50%, quer dizer que isso é uma classe A, é um fator 2. Se conseguimos reduzir 4 vezes, eventualmente é um fator A+, e assim sucessivamente. E é assim que, de alguma maneira, esta escala é sistematizada. O Lidera classifica o desempenho numa escala numérica, de 0 a 10, e achou que não faria sentido criar novas escalas quando já temos na certificação, nomeadamente dos eletrodomésticos e de outros produtos e dos edifícios, uma escala equivalente. E por isso transforma nesta escala, incluindo na parte daqueles edifícios de mercados a escala A++, que é no fundo o fator 10,
que corresponde basicamente ao que começamos a falar hoje, por exemplo, o quase zero de energia, havendo eventualmente alguns outros edifícios em relação a essas componentes. Há um conjunto de normas que vão sendo atualizadas e depois há formas de cálculos e fecheiros com limiares que são aplicáveis desde a fase inicial do plano até à fase do projeto e à fase da operação e depois da reabilitação sucessivamente. E vocês podem perguntar, bom, mas porquê no plano? É que é muitas vezes o cliente, o promotor, e no plano em que muitas das decisões, nomeadamente, acabam por ser tomadas e que são decisivas. E por isso, se ele não for devidamente avaliado, eventualmente elas não são omitidas. E por isso a responsabilidade, às vezes, que é imputável aos arquitetos, aos engenheiros, muitas vezes teve um vício de partida em relação a essa componente. E nós temos grandes nomes da arquitetura aqui da Escola do Porto, em que se critica alguns edifícios, quando na realidade o programa que lhes deram o condicionava estruturalmente. E por isso é em relação ao programa, e por exemplo, fizemos para a EPAL uma avaliação em relação a um programa para um conjunto de edifícios que de alguma maneira implica que comecem a ter isso em consideração. Tem vindo a ser aplicada a diferentes componentes e tivemos o prazer de olhar, nomeadamente, por exemplo, para as abordagens e para a Passival, nomeadamente para as duas casas em Ilhavo e para a Cestaria Nova, nomeadamente na Costa Nova, e queria-vos só transmitir uma mensagem. Para além de serem casas que têm, comprei a Passival, são casas que, do ponto de vista da eficiência hídrica, do ponto de vista da funcionalidade e da flexibilidade, são casas de elevado desempenho. E por isso eu chamo a atenção que, por exemplo, nos países anglo-saxónicos, nomeadamente nos Estados Unidos, pelo menos até agora, eles eram considerados, muitas vezes fala-se da sustentabilidade como de elevado desempenho. Classifique-se o que se classifique. Neste contexto, temos tido contactos e, de alguma maneira, desenvolvido projetos relativamente interessantes, uns bem-sucedidos, outros menos bem-sucedidos, com diferentes municípios. Começou por Santarém, em que, por exemplo, no regulamento municipal já está a redução das taxas urbanísticas para o licenciamento. Torres Vedras e Vila Franca, também mais recentemente. Setúbal, estamos a trabalhar à escala já do município todo, nomeadamente na criação de uma gestão do destino turístico sustentável, que abrange desde os edifícios dos hotéis, aos pequenos alojamentos, aos serviços, aos transportes e até à restauração, o que me obriga, de alguma maneira, a aprovar o choco frito e outras componentes, e por isso, como veem, para a figura anexa, tenho vindo a aumentar a minha volumetria, é sempre interessante, e eventualmente até em Beja, com o protocolo que fizemos, que eu depois, se calhar, saliento num exemplo. Esta certificação tem vindo a ser efetivada a vários níveis, desde escalas, tipologias e fases, e eu agora, telegraficamente, para me concentrar depois nas cidades, só queria mostrar aqui algumas componentes. Aquela é a Torre Verde, Belas Clube de Campo, a Alta de Lisboa. Este estudo, por exemplo, mostra um aspecto que era importante. Foi uma tese que eu orientei em arquitetura, em que basicamente olhou para um bairro social, nomeadamente, ou um bairro de custos controlados, se o quiserem, para diferentes tipologias, classificou cada uma das tipologias dos edifícios, analisou em termos de desempenho energético, não o que eles consomem hoje, mas o que eles precisariam de consumir para terem conforto, porque os níveis de consumo são muito baixos, e de alguma maneira tipificou soluções e normalizou algumas das componentes. Passavam no fundo pelo isolamento externo e da cobertura, a substituição de janelas e mais um conjunto de medidas. Os resultados que vêm aí para verão e inverno do balanço térmico é do Energy Plus, neste caso não é do PHP, mas de alguma maneira salienta um aspecto que é muito importante e é isso que eu gostaria de chamar a atenção. A eficiência e o desempenho, nomeadamente económico, ganha estruturalmente. Eu vou repetir, ganha estruturalmente se passarmos de trabalhar da escala do apartamento e da escala do edifício para a escala do bairro. Esta intervenção, quando pensada a nível da escala do bairro, pode ter reduções da ordem dos 30% dos custos, basta pensar em relação aos endaimes e as outras componentes, e isso ressalta o papel, nomeadamente, da gestão de quem está nos bairros e, nomeadamente, as componentes dos municípios. É muito, muito importante. E num país que não tem muitos recursos, ou mesmo que tivesse, os recursos têm que ser bem empregos, é absolutamente fundamental em relação a essa componente. Se juntarmos a isso a certificação energética que apela a soluções de escala local, eu acho que isso é significativo. E já há umas pessoas a rirem-se para mim a pensar assim, você nunca foi a uma assembleia de condomínios. Pois, eu fui, mas eu acho que nós temos que mudar alguma dessa mentalidade. It's a private joke, diz. Só para os colegas internacionais. A mesma lógica num trabalho do Vasco Rocha, era de Jorge Borling, que era um colega italiano, em que pegou, não em edifícios, mas em moradias, em Carcavelos, tem um bocadinho, em termos de preços unitários, é um custo um bocadinho maior, são assim moradias, perto do mar, com determinadas características, é ligeiramente superior, e chegou à conclusão que, em relação a isso, as soluções de regeneração, que não são só energéticas, outras, seriam muito, muito importantes, e por isso eu gostava de abrir um bocadinho esta porta para esta dimensão.
E isso pode-se refletir a diferentes níveis. Já há muitos anos, nomeadamente o Gilberto Jordan, que é uma das pessoas que gera, por exemplo, Elas de Clube de Campo, tinha a visão, eu tive o prazer de trabalhar com ele em 91, nomeadamente no arranque dessa componente, tinha a visão que do ponto de vista da orientação e das outras componentes era essencialmente estrutural. Nós recentemente certificámos o loteamento, não estou a falar dos edifícios, o loteamento, a forma da organização. E ele tinha desde a integração, o uso de recursos locais e outros, quando eles são possíveis, e sobretudo é esta que eu gostaria de destacar, ou seja, esta que está aqui. Não sei se vocês veem, nos anos 90, tal como já existia anteriormente, já tínhamos uma carta, nomeadamente em relação à orientação passiva, em que aconselhava às pessoas, nomeadamente quanto à orientação tipo do ponto de vista, digamos, dos edifícios. E reparem, orientar bem um edifício de raiz, quando ele está a ser construído, não há acréscimos de custos. É óbvio que quando a vista é fantástica para outros sítios, que eventualmente a gente tem que apoiar isso. Aliás, o nosso colega Regino Cruz, no Rio de Janeiro, dizia, não vou pôr o meu edifício voltado com as janelas abertas para o morro, quando tenho aqui uma vista fantástica. Quer dizer, e isso tem que se compatibilizar. Mas é, de facto, um empreendimento absolutamente interessante do ponto de vista, digamos, da abordagem. Outra estratégia, por exemplo, em relação à Alta Lisboa, de pensar em escalas mais alargadas, isto é uma zona perto do aeroporto de Lisboa relativamente alargada, onde foram analisadas as diferentes tipologias e as diferentes soluções, e eu agora vou descer à microescala e pegar num pequeno problema. E numa delas, nomeadamente neste edifício, havia aqui uma orientação em que era absolutamente crítica, associada a uma área envidraçada bastante significativa, sem sombreamento exterior. Isso tem implicações do ponto de vista térmicos absolutos. E por isso houve várias soluções, no fundo depois acabou por ser implementada uma solução do ponto de vista, digamos, da abordagem, mas queria-vos mostrar um estudo de reflexão em relação a estes são os edifícios, nomeadamente, estes são os edifícios também, que esteticamente, eventualmente, poderão gostar, mas a solução passava por incluir, nomeadamente, zonas, em termos, digamos, de compatibilizar com uma fachada verde, que teria folha caduca e que, eventualmente, em determinadas alturas, no verão, poderia, de alguma maneira, ter menores capacidades do ponto de vista, digamos, de captação da radiação solar. E esta é um 3D da proposta em relação a essa componente. E, por isso, temos escalas que podem cada vez mais, este é de alguma maneira, abrir novas opções, e gostava também de salientar este caso bastante interessante, que é nomeadamente Beja, tem aqui um bairro, que é o bairro do Peleme, em que do ponto de vista estava já na periferia e queriam de alguma maneira criar alguma dinâmica. O que é que a Câmara vai fazer? Fez um projeto tipo que de alguma maneira trocámos impressões em relação a essa componente. Eu chamo a atenção que normalmente a avaliação do desempenho, do líder é de desempenho, o que significa que não é condicionante do ponto de vista da forma arquitetónica, ou seja, o desempenho é que está em questão, e nós conseguimos desempenhos com boas e más formas, qualquer que seja a componente. Fez uma proposta de projeto tipo e fez o seguinte componente, deixou às pessoas que se candidatassem poderem comprar lotes. Se os lotes tivessem preocupações do ponto de vista de bom desempenho ambiental e fossem certificados pelo líder, o custo do lote seria relativamente mais reduzido, mas eles é que optavam. E por isso esse custo, no fundo, acabou por ser comprado. Estão agora em fase de construção, já na finalização. Por exemplo, esta é a moradia, a primeira que já foi terminada e já foi certificada, que é o lote 81, é esta que está aqui. E é um sinal de como, de alguma maneira, pode-se ajudar a criar exemplos e que, se calhar, mesmo para casas passivas e outras, provavelmente poderia ser uma fonte, julgo eu, interessante. E, além disso, ganha-se escalas, as pessoas percebem em relação à aplicação e, de alguma maneira, ganha dimensão nessa componente. E vocês, chegado aí aqui, devem dizer, bem, ainda não falou sobre cidades. Eu falei sobre a microcomponente da cidade. Queria-vos agora, telegraficamente, falar sobre aquilo que serão os desafios para as cidades sustentáveis. A primeira coisa é comum para nós, hoje em dia nós temos a consciência clara que as cidades hoje em dia já têm mais pessoas que as zonas rurais e que vão continuar a crescer. E vemos, por exemplo, neste trabalho das Nações Unidas de 2014, a projeção. E a partir, nomeadamente, aproximadamente de 2005, as cidades a nível mundial, ou seja, as zonas urbanas com alguma dimensão, cidades, vilas, se vocês quiserem, passam a ser, de alguma maneira, a componente mais importante. E na nossa mente está, bom, então são o problema. E por isso cada vez mais se quer ganhar atenção. E quando olhamos para os números e vê-se números diferentes, função se estamos a falar da energia primária, energia final, as outras componentes, nós vemos aqui que, por exemplo, é nas cidades que uma grande parte das atividades económicas estão, são cerca de 70% da geração do produto, 60% do consumo de energia, 70% dos gases de efeito de estufa e, nomeadamente, 70% dos resíduos globais. Eu não citei a fonte, mas esta é a fonte do Habitat 3, que foi recentemente publicada, e por isso são dados relativamente interessantes. Ou seja,
Já aqui foi citado, nós sabemos que de alguma maneira, apesar de a pegada ecológica ser um indicador que é muito enviesado, porque a forma como calcula a absorção do carbono multiplica a área de forma excessiva, é um indicador de comunicação. É importante e, no fundo, o que é que tenta dizer? Traduzir em áreas de espaço que nós precisamos, eventualmente, aquela componente. E hoje em dia este indicador mostra-nos que se não fizermos nada, eventualmente vamos ter que ter alguns impactos significativos e não teremos, se calhar, uma segunda terra, ou pelo menos se a tivermos, ganham, além do prémio Nobel, algumas outras componentes. Mas que eu acho que não é fácil. E por isso resta um desafio. Mas este gráfico tem uma implicação, se calhar, muito significativa. É que as nossas melhorias não podem ser 5%, nem 2%, nem 4%. As nossas melhorias têm que ser estruturais. E por isso, quando estamos a falar que, por exemplo, em algumas zonas na área do consumo nós podemos ter que precisar de necessidades da ordem dos 150 kW, quando olhamos para a standard, nomeadamente e para as normas passivas de 15 kW de aquecimento ou arrefecimento, e que eventualmente em Portugal até é mais reduzido, estamos a falar metro quadrado ano, estamos a falar eventualmente de um salto significativo e por isso esse papel parece-me que é incontornável. O Habitat 3, neste momento, cria, no fundo, uma nova agenda para as cidades e para os espaços urbanos, que é incontornável. Criou, inclusivamente, em 31 de outubro, um dia no fundo, das cidades, um Dia Mundial das Cidades, que, por vistos, foi pouco divulgado, e produziu, de alguma maneira, algumas componentes, nomeadamente o Manual de Xangai, com alguns dos desafios. Mas eu, se calhar, vou abordá-los em outros componentes. Há grandes discussões em relação a esta abordagem que referenciam que, de alguma maneira, as cidades não podem ser sustentáveis, ou dificilmente são. Porquê? Porque as cidades, por definição, necessitam de imensos recursos. E esses recursos nem sempre lá estão. E por isso há, muitas vezes, alguns artigos que dizem que, aquele é do Scientific American, que diz a cidade sustentável é um mito. Inclusivamente, o World Watch Institute, no último report, no último relatório que fez, diz que as cidades, pergunta se as cidades são sustentáveis. Isto é um bocadinho como o triunfo dos porcos, são umas mais sustentáveis que outras, se calhar, por isso. Mas há diferentes perspectivas. Muitas delas encaram, por exemplo, eu agora vim da área do ambiente, se calhar trago aqui uma perspectiva diferente, o Ian McHarg, nomeadamente com Design with Nature, trouxe uma vertente diferente. Eu gosto particularmente deste livro, apesar do Richard Rogers, Cidades para um Pequeno Planeta, que é absolutamente fantástico em termos de interpretação, embora a prática dele em alguns sítios se calhar seja um bocadinho diferente, o Pompidou e outras coisas, mas não vou entrar por aí. E o Girardet, que de alguma maneira olha para as cidades como um metabolismo e o fluxo que dá alguma dimensão. E, particularmente aqui, uma pessoa que foi arquiteto numa Câmara, que foi presidente dessa Câmara, que depois subiu para a região, que é o Jaime Lerner, e que ganha uma dimensão completamente diferente e que diz que nós hoje, quando queremos mudar as cidades, não conseguimos mudar as cidades todas, a menos que haja bomba e entremos por um esquema de terrorismo, que eu julgo que não está a ser filmado, não é simpático, mas de alguma maneira, no fundo, estamos a falar de acupuntura urbana, ou seja, nós fazemos pequenas intervenções que ganham a mudança e às vezes há pequenas pedras que estão na encosta que ganham dimensão e esta pode ser uma destas componentes. E as cidades do amanhã. Já que se falou do arquiteto Távora e de outros, se calhar eu vou pôr só aqui alguns nomes que me influenciaram particularmente, o Manuel Costa Lobo, já falecido, o Gonçalo Ribeiro Teles, na ligação a essa componente, e o Francisco Nunes Correia, não é por ser só meu orientador de doutoramento e o meu chefe, ele não está aqui, por isso não é grave, mas que de alguma maneira eu acho que os projetos Polis foram um exemplo de como é que nós, nas cidades, conseguimos de alguma maneira ajudar ideias que já estavam dentro das cidades em relação a essa componente. E eu queria salientar que foi com base no Polis, um dos primeiros mecanismos que nós desenvolvemos era para avaliar o Polis. Mas depois, como a política é útil e tem que se repartir por diferentes partidos, diferentes investimentos, a classificação que foi selecionada acabou por não traduzir isso totalmente. Bom, há dinâmicas, nomeadamente em termos, digamos, dessa componente. Hoje a forma e o metabolismo estão na agenda. A mobilidade, e reparem neste livro de 1999, em que a discussão era superar a dependência do automóvel. Não é que a gente tenha superado, mas hoje já falamos de justiça com a bicicleta e transformação urbana, que é uma outra perspectiva. As cidades como os ecossistemas, o clima e recursos, estou a mostrar alguns dos livros que são publicados este componente, a cidade solar, alguns riscos da gentrificação, que de alguma maneira as gerações que existiam serem substituídas por outras e que de alguma maneira é uma componente, mas as tendências pesadas eu diria que estão aqui espelhadas nestes dois livros. Primeiro, uma cidade que é justa, verde e acessível, uma cidade que envolve as comunidades e muitas vezes em conflito, e há alguns que vêm da área mais tecnológica da informação, que é as chamadas Smart Cities, que são, de alguma maneira, essa a dimensão.
A realidade, todos eles tentam que os sistemas, em vez de serem lineares, sejam circulares. E considerem a competitividade e as cidades como resposta em relação a essa componente. As cidades são uma solução. Curitiba, no Brasil, o Jaime Lerner, ele tem uma máxima absolutamente fantástica, que eu acho que para os presidentes das câmaras é fantástica, que é imaginação. Imaginação é quando nos cortam zero no orçamento. Isso é absolutamente decisivo. E ele não tinha dinheiro para construir um metro, então modernizou o bus. E assim sucessivamente, ou seja, interviu nos pontos críticos. A Dinamarca, nomeadamente com a sua componente em relação ao clima. Eu fico sempre perturbado quando vou a alguns destes sítios, entre a Dinamarca e Amsterdão, estaciono a minha bicicleta e depois tento encontrar. É um bocado o Wall-E, ainda por cima eu que não vejo bem, tenho dificuldades mínimas em relação a essa dimensão. Bom, desafios que eu julgo que se vão refletir para as abordagens, nomeadamente nas cidades. A cidade de Vancouver, por exemplo, se virem, chama a atenção para um kit de desenho passivo. Cornell, nomeadamente, está a usar um design de um campus, que eu acho que é o filé mignon da zona, nomeadamente já com princípios de casas passivas. A Heidelberg, eu acho que se calhar vão ser referenciadas de forma significativa. Nova Iorque também está nessa componente. E por isso eu acho que o alargar da escala, desafiando aqui estes exemplos para a Águeda, Vila Nova de Gaia, Vagos, não sei, está mais alguma pessoa de municípios aqui na sala? Bom, mas eu acho que o alargar desta escala é importante e se calhar a Passival pode ser uma componente, mas se calhar o Lidera também pode ajudar. Muito obrigado pela vossa atenção.